Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro dia de Semana do Propósito. Para quem não me conhece, sou Daiana Parisato, vou conduzir vocês então. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o porquê é tão importante você encontrar esse propósito de vida, esse propósito maior para que você seja uma pessoa mais determinada, mais focada, que consiga realizar os seus objetivos de uma forma plena, de uma forma feliz e de uma forma realmente eficaz. Eu já fiz vários conteúdos gratuitos e disponibilizei, mas é a primeira vez que eu trago o tema propósito. Então é um conteúdo totalmente novo, fresco, preparado para vocês. Eu espero de coração que vocês aproveitem todos esses dias que a gente separou para o autocuidado, para o autoconhecimento de vocês. A gente não sabe ainda se vamos deixar gravado ou não, então eu espero de coração que o momento presente que estejam aqui seja um momento realmente para estarem de corpo e alma, aproveitando ao máximo que puderem, porque é muito de valor o que vocês vão aprender aqui. Eu tô muito animada para partilhar isso tudo com vocês. Pode ser que você esteja se perguntando por que é tão importante encontrar o propósito da sua vida. E se você estiver pensando isso, eu vou dizer que ao longo desses 3 dias eu vou te provar que ter um propósito é muito mais do que só ter um porquê. É ter também um motivo para ação que vai fazer com que você viva a vida que você merece, vai fazer com que você não tenha aquela vida amargurada. Talvez você esteja se perguntando por que é tão importante encontrar o seu propósito. E nesses 3 dias você vai entender. Nesses 3 dias você também vai entender que propósito é bem mais do que isso. Vai entender que é através dele que você não chega no meio da vida como uma pessoa amargurada, que diz que não viveu a vida que queria, a vida que merece viver. Talvez isso tudo pareça bom demais para ser verdade. Eu não gosto de utopia, eu não gosto de coisas mentirosas e Disneyland. Então, eu quero trazer para vocês um pouco da minha história, um pouco de mim, para que conhecendo um pouco de quem vai contar tudo isso para vocês consigam se identificar e ver como é que vai ser esse processo, essa jornada durante essa semana. Já que não adianta você mudar se você não entender como funcionou com outra pessoa que mudou primeiro. Eu passei meu ensino médio bem em dúvida do que eu queria fazer pra minha vida. Eu cheguei numa conclusão mais ou menos lá pelo 3º ano do ensino médio. Olha, no primeiro e no 2º ano foi um pouco de dúvida. E eu lembro que eu cheguei a cogitar fortemente ciência da computação, porque eu gostava muito de jogar videogame. E assim, agora você me imagina, você me conhecendo, né, previamente, imagina pra minha cara ficando atrás de um computador a vida inteira trabalhando dentro da programação. Nada a ver comigo, né? Quando eu era mais nova mesmo, assim, tipo 6 anos, sei lá, 5 anos, eu gostava demais de ser notada. Eu pegava minhas câmeras, eu ia lá, eu gravava pra todo mundo. Eu lembro de uma vez, inclusive, que eu pegava, eu falava dentro do avião, eu ficava imitando a aeromoça e as pessoas olhavam, assim, pra mim. E eu gostava das pessoas me ouvindo falar, eu falava muito bem pra minha idade. E isso não agradava a todo mundo. Ou a pessoa me amava ou a pessoa me odiava. Era o que sempre me falavam. E eu comecei a ficar muito incomodada com isso. Comecei a levar essa questão de querer ser vista, querer chamar atenção como uma coisa ruim. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui deixando isso de lado. Eu não ia ficar querendo ser o centro da atenção, já que não era uma coisa boa. Não queria ser o amado ou odiada. Porque muitas vezes isso me fez ser repreendida demais pelo meu comportamento. Até o começo desse ano, quando a gente falava assim da minha criança, quando eu me lembrava, eu tinha muita raiva dessa criança. Eu olhava assim no vídeo e falava, cara, que menina nojenta, mano, que saco essa menina. Você quer um palanque pra subir em cima, garota? Você não se toca? Sabe, eu olhava pra mim com esse olhar, com o olhar de uma pessoa que parecia desesperada por atenção. Porque foi o olhar que as pessoas também passavam pra mim. E a gente reproduz muito o que a gente ouve. No final do 3º, lá pra metade, eu tive um momento de clareza bem interessante, porque teve uma oportunidade. Eu sempre teve aulas de teatro lá, só que ela era bem nichada, não tinha como adentrar dentro da aula de teatro. Eu gostava do teatro, eu queria estar lá dentro, eu como pessoa que gostava de ser notada, gostava de aparecer, só que era nichado panelinhas de ensino médio, bem, enfim, filmes adolescentes, não tinha como entrar. E eu também não ia ficar lá disputando, porque eu não tinha saco pra isso, então eu não ia. Só que aí aconteceu todo mundo saiu, inclusive diretores e coordenadores, desmoronou tudo aquilo ali. Eu só sei que aquele teatro caiu na minha mão. Era um espetáculo de mais ou menos 300 pessoas, que caiu na minha mão pra fazer tudo. Eu e mais uma amiga. Esse espetáculo, ele me fez gerir 80 pessoas no total. Me fez criar, me fez liderar, me fez protagonizar, me fez falar em público, me fez comandar luz, câmera, backstage, figurino e várias outras coisas que eu nunca tinha exercido antes,
Porque eu tinha inibido muito esse comportamento que eu tinha antes e que não tinha dado certo. E isso me lembrou uma coisa, me acendeu uma luzinha ali, sabe? Mas assim, né, cara, teatro passou, foi bem legal, parabéns, lindo. Fui pra faculdade e é isso aí. Na faculdade de nutrição, logo veio a pandemia, então de caloura que eu era conhecendo o campus, conhecendo as pessoas, eu logo tive que voltar pra minha casa e assim fiquei o ano inteiro. E já que eu não tinha nada a perder, comecei a criar conteúdo pra internet. Cara, na época eu criava o quê? O que eu queria. Então eu mostrava ali uns vídeos que eu era muito boa no piano, então na época eu tocava piano na internet, eu mostrava ali nos stories, enfim. E comecei a compartilhar o que eu aprendia sobre nutrição. Tudo que eu aprendia na escola. Eu lembro que a gente fazia dietética, eu achava dietética muito legal, porque é bem clínico, sabe? Então, o pouco que eu aprendi, porque era difícil, eu tava ansiosa, tava nervosa ainda naquele meio, mas o pouco que eu aprendia, eu pegava, tentava transformar num design e colocar ali, mesmo sem saber nada, só jogava lá, não tinha nem... Pedia pra minha mãe curtir, mas ela não curtia. Claro que tinha gente que debochava de mim, meus poucos amigos estavam falando que não ia dar em nada. É claro que as pessoas se afastaram, é claro que vieram me dar palpite, vieram me dar pitaco, vieram me dar opiniões falando. Só que assim, cara, depois daquele teatro deu uma mudadinha numa chave. Eu vi um negócio, falei, cara, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, cara. Eu esqueci que era isso, eu sou boa nisso, tem alguma coisa aqui que eu precisava estar explorando e eu acho que eu vou conseguir trazer pra cá, pra esse digital aqui. Então eu vou fazer e se fodam vocês aí que eu vou fazer. Foi assim que eu comecei a trabalhar. Só que assim, se for pra fazer mal feito, eu não ia fazer. Eu sou assim. Então eu peguei e sentei pra fazer. Comecei a estudar comunicação e marketing digital. Trabalhei de babá pra ganhar R$100 por semana e consegui meus primeiros R$1.000 pra bancar um curso de marketing digital e estudar gestão de pessoas, estratégia e marketing. E aplicar isso. E aí meu primeiro vídeo viralizou. Aí foi sorte. E aí eu comecei a trabalhar mais. Assim, ó, com uns 5.000 seguidores eu já recebia directs de pessoas falando que eu tava mudando a vida de algumas ali. Claro que era uma proporção pequena, mas eu já vi ali um negócio. Meus resultados, depois que eu comecei a estudar e fazer negócio bonitinho, começou a melhorar. Comecei a trazer um negócio melhor, comecei a trazer uma identidade visual, comecei a estudar o que vocês queriam ver, comecei a entender meu público, comecei a trazer uma linguagem bacana, me expressar aqui, comecei a atingir vocês e comecei a transformar a vida de vocês. Cada vez mais eu comecei a ouvir mensagens de pessoas falando que eu tava mudando a vida deles. Meus pais, eles até então não acreditavam em mim. Nem eu acreditava em mim. Eles iam acreditar em mim se nem eu acreditava em mim. Eu tava na casa deles naquela época, só que os números estavam crescendo. Crescendo assim, 10 por dia, 100 por semana, tá? Hoje eu não entendia por que eu tava crescendo, mas hoje eu sei. O meu propósito, ele tava engatinhando ali. Eu surtava porque, pensa só, eu tava fazendo faculdade, eu tava me mudando, ia começar, né, tava ajeitando a minha mudança, né, planejando pra vir aqui pra Curitiba, me estabelecer, morar sozinha, criar minha vida, em busca de um estágio bom, em busca da minha solidez aqui, em busca de um trabalho que me valorizasse, mas um trabalho que eu queria, que me fortalecesse, que me valorizasse. Foi foda, cara, foi muito foda, eu surtei muitas vezes. Fora que assim, pra mim não adianta entregar resultado se eu não for uma pessoa boa. Não adianta eu vir aqui e falar namastê, se eu não for namastê. Vocês sabem que eu sou uma namastê meio rock and roll, né? Então eu mando se fuder e medito, e é isso mesmo, é isso que eu quero que você veja. Eu sou assim. Então... eu, pra estar no meu centro, pra eu estar equilibrada dentro da minha verdade, eu tive que buscar alguma forma de equilíbrio para que eu pudesse passar para as pessoas. Não adianta eu transformar a vida se a minha vida tá um caco. Aí eu comecei a buscar muito a prática da meditação, depois de algumas leituras que fortaleciam bastante a importância de uma meditação regular, né? Inclusive, ciência comprovando ali toda a eficácia por trás. E aí teve uma virada de chave muito importante para esse meu caminho. Lembra que eu comecei aqui falando para vocês que eu não gostava da criança que eu era, que eu tinha ódio dela? Que ela era desesperada? Eu fiz uma meditação que fazia com que eu visse de outros olhos essa criança que um dia eu fui. Eu acabei essa meditação chorando, só pra vocês entenderem, em prantos. Porque ela me fez ver o quão sábia essa criança era. Essa criança, na real, que ela já sabia o tempo todo o quão destinada eu tava a impactar vidas através da comunicação. Ela era ingênua. Ela não tinha
um molde social que hoje eu tenho, um refinamento para chegar até você. Então, às vezes ela era antiquada, mas ela não era ruim. Ela era muito esperta. Cara, eu quando eu era criança, eu não duvidava que eu ia ser muito foda e que eu ia estar no topo do mundo, cara. Eu não duvidava. Eu me achava diferente das outras pessoas. E assim, ó, eu não quero que você pense que isso é algo egocêntrico. Eu pensava isso quando eu era menor e me modifiquei. Só que hoje eu entendo e consegui traduzir esse pensamento de uma criança que era ingênua e tinha uma essência por trás. E o que eu entendi? O meu propósito era estar aqui. Era estar impactando as pessoas através da comunicação. Era poder me expressar através da linguagem. Era poder mudar vidas através de uma rotina organizada. Através de uma produtividade completa que envolve todos os pilares da vida. Começando pelo propósito. Eu me debrucei em livros e livros para trazer para vocês o conteúdo mais real e mais fidedigno sobre o propósito que eu encontrei. E que para mim fazia mais sentido. E agora vai fazer todo sentido para você. Você vai ver. Eu gostaria que você pegasse uma caneta e deixasse do seu lado para anotar as coisas. Sempre que você anota, se torna concreto e deixa de ser um bate-papo informal para se tornar realmente um aprendizado contínuo aqui. Você merece esse tipo de aprendizado. Merece também um momento silencioso para que você absorva o que eu vou te passar. Então, por favor, vá para um lugar que você consiga conversar comigo, que não seja uma barulheira. Pega um cafezinho, pega um chazinho e vem aqui passar um tempo comigo. Espero que você esteja confortável aqui. E se quiser, vai ser uma honra receber você lá nos meus stories. Então marca aí, marca seu caderno todo bonito, ou marca suas anotações, marca aí o que você quiser, que eu vou estar repostando vocês, que eu adoro essa parte, eu acho muito legal. Mas afinal, o que é propósito? Esse termo, ele se tornou bem em alta no ambiente corporativo, lá nas empresas. As empresas sacaram uma coisa e agora elas estão buscando isso cada vez mais. Elas entenderam que quando elas têm um propósito, elas vendem mais unidades do produto delas. Na definição mais bruta, o propósito é o objetivo central da vida de alguém. Em outras palavras, o que você deseja entregar de bom para a sociedade. Nas empresas, no seu trabalho, já deve ter ouvido dizer sobre a alma do negócio. É isso. E na sua vida é o que te torna único, é o que te torna diferente das outras pessoas. Porque é impossível, tá? Propósitos podem ser parecidos, mas eles não são iguais. As pessoas são todas diferentes e o seu propósito, ele sempre vai ser diferente do de alguém. Não tem como fazer um clone idêntico do de uma pessoa. Assim como é impossível você copiar o propósito de alguém. Você falar que o meu propósito é igual o propósito da Beyoncé. Não é. Eu posso copiar tudo e não é. Não tem como, é impossível. Mas presta atenção porque eu não disse posicionamento. Porque a forma como você se mostra para o mundo, ela é construída a partir de uma circunstância específica. Ou de uma influência que você gosta, ou de uma oportunidade que te contém ou que te floresce. Esse seu posicionamento para com a sociedade é totalmente moldável a ela. Ela molda você, ou seja, é de fora para dentro. Então, por exemplo, um exemplo de posicionamento diferente. Se eu tô numa roda de pessoas que eu não conheço, meu posicionamento ele é mais recluso. Mesmo que eu seja uma pessoa que gosta de chamar atenção. Eu gosto de chegar contando. Quando eu tô com os meus amigos, eu gosto de falar das coisas, eu gosto de ouvir deles, eu gosto de abraçá-los, eu gosto. Quando eu conheço outras pessoas que eu não tenho tanta intimidade, o posicionamento, a sociedade me faz falar, opa, calma lá, sacou? Propósito não é nada disso. Porque o propósito, ele começa dentro de você. E aí ele vai para os outros. Daqui, influencia o meio. Eu sei que a Apple não é uma pessoa, tá? Ela é uma corporação. Mas ela começou numa pessoa, começou com Steve Jobs. O propósito dele era mudar o mundo e a forma que as pessoas se comunicam. Ele não só ouviu o próprio propósito e seguiu, como ele conseguiu converter a uma empresa onde todos seguem o mesmo propósito que ele hoje. E hoje ele mesmo morto, a Apple continua sendo uma empresa que muda o mundo e a forma das pessoas se comunicarem. Elas continuam vivendo o propósito do fundador da empresa. Todos que estão no centro da Apple hoje pensam em mudar o mundo e fazer com que as pessoas se comuniquem da melhor forma possível. Veja que eles não estão pensando em vender celular. E talvez seja por causa disso que eles são os que mais vendem celulares do mundo e que são os melhores nisso. Pensa que tudo isso começou numa pessoa só, que tinha um propósito tão forte, mas tão forte, que ela conseguiu contagiar toda a empresa dela a pensar um só, como ele. Mas voltando aqui para o seu pessoal,
O propósito, ele tem uma pretensão muito ambiciosa, é uma pergunta muito ambiciosa de se fazer. Cara, entender o porquê você faz o que você faz e por que você acredita no que você acredita é uma coisa muito grande. Por não ser uma pergunta fácil, as pessoas fogem dela. Não é todo mundo que pega e vem num curso de 3 dias para descobrir o próprio propósito como você fez. A pessoa leiga, ela simplesmente esquece dessa pergunta e atropela, ela passa por cima. E ela vai fazendo. Como uma impressora que vai imprimindo e só, reproduzindo tarefas. Tem uma palavra agora no mundo da influência que tá muito na moda, não sei se vocês já ouviram, o nome é branding. Quando o influencer faz uma publicidade paga pra essa galera, eles vão te mandar esse branding da marca. E o que é esse negócio? Praticamente é o propósito da marca. Ou seja, é a alma que querem que você passe durante o seu vídeo. A ideia seria passar num único trabalho toda a energia da empresa, sem você precisar dizer nada, só na sua postura, só na sua forma de agir. Da mesma forma que a Apple faz, lembra daquela história? Quem trabalha com branding relata que tem algumas empresas que sabem todos os detalhes da empresa, da energia, do propósito intrínseco, do que tem ali dentro que ninguém vê, do que move eles, da força maior. E tem empresa que não faz a mínima ideia. Ela só tá lá vendendo. E adivinha para quem que o influenciador faz as melhores publis? Porque quando elas têm esse propósito firme, elas têm também um aspecto de clareza lá dentro. Essa clareza, ela vem para qualquer um que trabalha junto com ela. Quando o influenciador vai lá, ele vê com clareza, ó, essa marca ela funciona assim, entendi. Então ele não vai fazer da cabeça dele. Ele já pegou o jeito. E aí fica muito mais fácil de trabalhar, ele entendeu tudo. Aí ele identificou o público da empresa, ele identificou as metas da empresa, os objetivos a curto prazo da empresa, como prosperar, como se direcionar, como se portar da empresa. Quem é a pessoa que você aplaudiria de pé pelos atos? Uma pessoa que você acha assim, ó, impecável, uma pessoa que você admira, uma pessoa que você acha incrível. Seja lá quem você pensou, essa pessoa que tá aí na sua cabeça agora, na sua tela mental, ela é foda. Ela é foda porque ela pensou que ela estaria na cabeça das pessoas. Ela quis estar na sua cabeça. O propósito dela, que era estar na sua cabeça, ela trabalhou arduamente para ser boa o suficiente para estar na sua cabeça hoje. Saiba então que você é parte do propósito dela. Esse reconhecimento que você tá dando, pensando nela agora, é o reconhecimento, o fruto de um propósito muito bem consolidado que o ídolo que você tem dentro de si mesmo. E sim, ela tinha um propósito muito claro para chegar à sua mente, não foi coincidência. Milionários, empresários, famosos, bem-sucedidos no geral, fazem o que fazem porque sabem o que estão fazendo. Eles não fazem ao acaso. Mas quando a gente olha para a população no geral, as pessoas não sabem responder o porquê elas fazem o que elas fazem todo santo dia. Das pequenas coisas às maiores coisas da vida delas. É sério. Tá, e por que você deveria saber disso? Se você não tem vontade, talvez, de ser tão grande quanto o Steve Jobs foi, você tem que realmente saber disso tudo, porque você não teria essa obrigação pessoal de saber tanto sobre si mesmo, né? Errado. As pessoas que vivem um propósito de vida, elas tendem a viver uma existência mais significativa do que as pessoas que não o fazem, para elas mesmas e para a sociedade. A sociedade se importa mais com as pessoas que vivem com um propósito de vida. São as pessoas que vivem a vida ao máximo, então elas sabem exatamente de onde elas vieram, onde elas estão e onde elas vão chegar. Elas não estão distraídas, elas não estão bobeando no mundo, elas não estão aí perdidas, rondando pra lá e pra cá. Elas estão focadas num ponto fixo. E esse foco específico é uma coisa muito interessante, porque as pessoas costumam ser apaixonadas pelo propósito delas. A paixão, esse calor, esse amor, esse gostar, ele faz parte de uma pessoa que tem uma vida com um sentido direcionado pra lá que eu vou. Depois disso tudo que eu te contei, você consegue perceber que uma pessoa que tem propósito, ela é uma pessoa imparável. Cara, depois de tudo que eu passei, você acha que se vir alguma fofoca de internet, se vir algum hater, que às vezes vem na caixinha de pergunta, Dai, como você lida com hater? Tipo, cara, depois de tudo que eu passei, você acha que eu vou ligar pro que
tão falando, cara, eu tenho meu propósito claro, escrito mais em linhas enormes na minha tela mental. O negócio tá muito claro na minha cabeça. Eu sei porque eu tô aqui, cara. Eu sei porque que eu vim aqui e eu tô aqui falando com você hoje. Eu não tô aqui de brincadeira hoje. Eu consigo identificar claramente quais são meus inibidores de propósito. Eu vou falar sobre isso com você nas próximas aulas e você vai entender direitinho quais são os seus. Esse papo manjado de gratidão que todo mundo fala, que as pessoas costumam colocar muito na legenda do Instagram, mas as pessoas não conseguem exercer, sabe por quê? Quando você vive com um propósito, a gratidão ela vem fácil, ela vem praticamente como um bônus. Porque, cara, se você faz uma coisa focada, se você direciona a sua energia para um ponto que você é apaixonado, o resultado, ele é óbvio, ele é iminente. Você, com esse propósito, acaba impactando as pessoas muito mais. E essa gratificação, ela vem em você, é realmente como um prêmio. Pô, integridade de vida só tem uma pessoa que se conhece, cara. Como uma pessoa pode dizer que se conhece se ela não sabe nem de onde ela veio e de como isso influencia quem ela é hoje? Se ela vive perdida, se ela não sabe para que ela veio nesse mundo, qual a diferença que ela vai fazer no mundo? Elas mal se conhecem, elas só se enganam e empurram a vida rumo à morte até chegar lá na frente, falar que foi tarde demais e ficar combinando o álbum de família e vendo lá e derramando lágrima na frente, pedindo pra família vir visitar. O que a família tá fazendo? Tentando viver a vida, ou não, ou talvez empurrando com a barriga também, pra também ver álbum de família e ficar nesse ciclo infinito de ver álbum de família. Parar de ver álbum de família e começar a ver o seu propósito de vida para fazer o seu álbum de família hoje. Quando você tem essa sincronicidade com relação ao porquê você tá fazendo o que você tá fazendo, qual a relação de tudo isso com o seu propósito maior, o resultado vai começar a vir disfarçadinho de sorte para algumas pessoas. E aí você vai olhar para si mesmo e você vai ver que isso é fruto de um trabalho bem feito. E essa é a hora que você olha no espelho e você vê a autoconfiança brotar, aquela que você nunca teve, aquela pessoa que fala que ela não tem coragem, ela não tem força em si mesma. Cara, quando eu comecei a encontrar meu propósito, eu cresci aqui, ó, eu vi o tamanho que eu era. Pô, se eu tava fazendo uma coisa que eu não era boa, toda vez que eu tentava fazer eu caía e eu continuava tentando aquilo ali, mesmo sabendo que não era pra mim. Mesmo sabendo que aquelas pessoas não me incentivavam, mesmo sabendo que a mudança me dava medo, eu continuava ali naquele cenário degradante. Quando eu mudei, cara, hoje em dia eu consigo olhar no espelho e falar, cara, tudo que eu conquistei é porque eu sou merecedora. Eu não procurei nenhum atalho, cara, é batalha, suor mesmo. E esse fruto aí é merecido. Na psicologia encontra-se fundamento também. A CEO do consultório Psicólogo e Terapia, Tayana Broto, ela diz que esse sentido fixo para sua vida te cura e te ajuda a superar depressão, por exemplo. Ainda há outras forças. Se você estiver ouvindo algo dentro de você falando, cara, meu propósito é ser rico, cara, esse tipo de pensamento que as pessoas acabam tendo e repercutindo confunde elas e por isso que muitas vezes elas vivem aqui pulando de galho em galho. Propósito é uma coisa que mexe com seus valores morais, é algo que mexe com o que você ama e com o que você acredita lá no fundo, que vai te fazer feliz. Lembra que eu falei que está relacionado com paixão? O lucro, o financeiro, ele é consequência dessa prosperidade toda que se conecta com o emocional, se conecta com o trabalho, se conecta com vários setores que formam você. Não é uma coisa só, não é só o seu trabalho, mas também é ele. Todo mundo quer ser bem sucedido, todo mundo quer ganhar dinheiro em alguma área ou outra. A questão é, por que você trabalha nessa área e não trabalha naquela? Por que você estuda pra isso aqui e você não tá estudando pra aquilo dali? Por que você estuda do jeito que você estuda e você produz da forma que você produz? Por que você acorda a hora que você acorda? Por que você dorme a hora que você dorme? Por que você não dorme? Por que você madruga? Você se faz perguntas? Você entende por que você faz as coisas? Ou não? Ou você só tá vivendo? Quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, você começa a parar de viver no piloto automático e você começa a cair na real. Sai um pouco do efeito manada e se livra daquela vivência baseada no posicionamento que a gente estava falando no começo da aula. Baseado o quê? No molde ali da sociedade que vai lá e taca uma pessoa mais ou menos igual um quebra-cabeça e te bota ali para reproduzir vários comportamentos sequenciais. Vou te dizer, tá? Muita gente vive achando que o propósito delas é o posicionamento delas. Eu vivi achando que o meu propósito era o meu posicionamento, quando eu tentei fazer ciência da computação. Quando a gente tá aqui numa sociedade, tá? Toda igual, vivendo a base desse posicionamento, e você sai, e você começa a viver o seu propósito, que é algo unitário, tá? As pessoas estão aqui num coletivo, você vem aqui para o unitário, você se transforma e você consegue levar para elas depois algo diferente.
e a partir disso muda todas elas. E se isso não tá acontecendo agora, tá na hora de encontrar esse seu propósito. Bom, gente, meu tempo aqui tá quase acabando. Se você tá aqui até agora, quer dizer que você entendeu um pouco do que eu quis te passar, entendeu o valor no que eu quis te passar e vai ficar aqui comigo, provavelmente, espero te ver nas próximas aulas que a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre isso aqui. Mais importante do que provar tudo isso é provar a si mesmo o seu próprio comprometimento com a sua evolução pessoal. Porque lembra que esse interesse é seu e essa imersão é pra você. Na próxima aula eu quero te ensinar como encontrar o seu propósito através de estratégias, passo a passo como fazer isso e como alimentar ele diariamente, para que ele não se perca por aí e para que a sua rotina se torne coerente a essa nova forma de viver. Não esquece de comentar aqui embaixo, eu não sei se vocês sabem, mas esse daqui é o meu emoji e ele representa uma galáxia. E eu costumo dizer que sempre que a gente quebra barreiras dentro de nós mesmos, a gente está mais perto de entender a galáxia e o universo na sua complexidade toda, na sua loucura toda que ele é. Então, se você quebrou alguma barreira mental, algo dentro de você que te fez se expandir dentro da sua própria consciência ali, eu quero saber. Então, manda aqui pra gente identificar as pessoas que ficaram até o final, os fortes, e as pessoas que conseguiram transcender um pouquinho dentro dessa aula. Como combinado, na Semana do Propósito serão sorteados 3 livros ao final de cada dia. Hoje não vai ser diferente, então vocês vão saber exatamente o que fazer, vem comigo. A última foto que eu postei, ela tem uma descrição que é o número 1, que significa aula 1, e uma galáxia, que é o meu emoji de galáxia. Vocês vão pegar e vocês vão marcar 2 pessoas, 2 amigos de vocês. Não podem se repetir e pode marcar quantas vezes quiser nessa foto. No meu perfil, vocês vão encontrar uma foto com a frase que representa a nossa aula de hoje e uma revelação de qual vai ser o livro sorteado da vez. Para vocês participarem, vocês comentam e marcam ali 2 amigos. E se quiser confundir a galera, também comenta o emoji de galáxia para mostrar que estavam aqui, estavam comigo. Eu vou adorar ver que vocês participaram em massa lá, então comenta pra caramba. Eu tava quase esquecendo, não esqueçam de compartilhar vocês assistindo aqui, que eu quero ver quem tá junto comigo assistindo a Semana do Propósito. Vai ser muito bom partilhar esse momento com vocês. Espero que tenham curtido e vejo vocês na próxima aula.